Notícias do dia, ano 8, número 2768. Dia 18 de junho de 2024, terça-feira. Datas comemorativas. Dia da Gastronomia Sustentável. Dia do Químico. Dia Nacional da Imigração Japonesa. Dia Mundial do Orgulho Autista. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 34 graus, Palmas, Tocantins. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,42. Valor do euro, em alta, R$ 5,81. Índice Bovespa, em baixa, 0,44%, 119.137 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,32%, valendo R$ 361.768. IPCA, em alta, 0,46%, maio de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,50%, 8 de maio de 2024. Valor do ouro, R$ 407,41. Notícias nacionais. Número de brasileiros que receberam residência nos Estados Unidos bate recorde. No ano passado, 28.050 brasileiros receberam a residência permanente no país. O número representa um aumento de 16% em relação ao ano de 2022, quando foram concedidos 24.169 green cards a brasileiros. Moraes determina monitoramento constante de Lessa em Tremembé. Réu do assassinato da vereadora Marielle Franco, Rony Lessa está preso em Campo Grande e teve autorizada a transferência para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Dino chama conciliação e quer garantir proibição ao orçamento secreto. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal entendeu que emendas do chamado orçamento secreto são inconstitucionais. Congresso aprovou resolução que mudou as regras de distribuição de recursos. Caso Samarco, atingidos fazem ato contra sigilo envolvendo novo acordo. Mobilização teve início às 8 horas, em Belo Horizonte, em frente ao TRF-6, responsável por mediar as tratativas sobre o novo acordo. Polícia Federal desarticula a organização criminosa responsável por tráfico interestadual de drogas. Estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva em Rondonópolis. Polícia Federal e Receita Federal combatem tráfico internacional de entorpecentes e armas de fogo. Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e 22 mandados de sequestro de bens e valores no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Polícia Federal recupera livro raro de paisagens brasileiras pintado à mão no ano de 1834. A obra havia sido furtada juntamente com outros objetos e gravuras da Biblioteca de Mário de Andrade em São Paulo, em 2006, e constava da lista de objetos roubados da Interpol. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de Operação Nacional de Combate ao Crime. Operação Conatus reforça o enfrentamento à criminalidade em todo o país e possibilita a troca de conhecimentos técnicos e de experiências profissionais entre os policiais. Apenas 9,5% dos garimpos de ouro estão dentro da legalidade. Constatação é de levantamento feito pelo Portal da Transparência do Ouro, plataforma mantida pela organização não governamental WWF Brasil. Inscrições para concurso da Justiça Eleitoral terminam nesta terça-feira, dia 18. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral e os 26 tribunais regionais ofereceram 412 vagas para as carreiras de analista e técnico judiciários, ambos de nível superior. As inscrições vão até às 18 horas, horário de Brasília. Qualidade do ar no país será adequada aos padrões da Organização Mundial da Saúde. Resolução, aprovada pelo CONAMA, define as datas em que valores intermediários de emissão de poluentes serão tolerados até que o padrão de qualidade nacional seja atingido. Enchentes no Rio Grande do Sul causam queda de 25,3% na arrecadação de ICMS. De acordo com um boletim divulgado pela Receita Estadual, a arrecadação prevista era de R$ 6,64 bilhões, porém o valor efetivamente registrado foi de R$ 4,96 bilhões, resultando em um déficit de R$ 1,68 bilhão. Dólar fecha em alta e atinge R$ 5,42, e Bovespa cai. O resultado voltou a ser impulsionado pelas preocupações dos investidores com o equilíbrio fiscal no Brasil. O mercado manteve cautela às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, sobre a Selic, a taxa básica de juros. O Copom anunciará a decisão na quarta-feira, dia 19.
Financiamento de veículos cresce 15,4% em maio, foram vendidas 577 mil unidades no mês passado, aumento dos financiamentos foi verificado na comparação com o mesmo período de 2023. Hotéis, restaurantes e bares de São Paulo cobram criação de índice específico para calcular o PIB do turismo. Federação do setor fez solicitação ao IBGE e criticou estudos que não usam dados oficiais ou critérios estabelecidos pela ONU. Concurso 2738 da Mega Sena sorteia prêmio de R$ 53 milhões nesta terça-feira, dia 18. Ciência e tecnologia. Astronauta da NASA publica foto noturna de São Paulo vista do espaço. Dom Petit compartilhou imagem capturada na Estação Espacial Internacional. Buracos negros primitivos poderiam explicar mistério da matéria escura. Estudo de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts revelou composição dos buracos negros primordiais. Esportes. Sport anuncia acordo com Wolverhampton, da Inglaterra, por Pedro Lima. Leão não dá detalhes inicialmente da negociação e fala em cessão de direitos do lateral direito de 17 anos, que tinha a venda encaminhada para o Chelsea. Santos notifica Cruzeiro e Juventus por negociação de Caio Jorge e ameaça ir à FIFA. Peixe diz que teria direito a igualar qualquer proposta pelo jogador, vendido ao clube italiano em 2021 e anunciado pela Raposa na semana passada. Bruninho treina com grupo, mas não joga contra a Holanda pela Liga das Nações. Bernardinho definiu a lista dos 14 jogadores para a partida e segue buscando a melhor formação para as Olimpíadas. A seleção brasileira de vôlei abre a terceira etapa da Liga das Nações masculina nesta terça-feira, dia 18, em Manila, nas Filipinas. A World Surf League anunciou nesta segunda-feira, dia 17, que a disputa de finais terá uma nova casa, as Ilhas Fiji. O torneio, que nos últimos 4 anos vem sendo disputado em Tresles, na Califórnia, chegará aos icônicos tubos de Tavaru em 2025. Notícias internacionais. Países da União Europeia aprovam política histórica sobre natureza após atrasos. Proposta estabelece que Estados-membros do bloco adotem medidas de restauração do meio ambiente em 1/5 de suas terras e mares até 2030. Ataque russo deixa 9 feridos e milhares sem energia na Ucrânia. Região de Poltava foi alvo de mísseis russos nesta segunda-feira, dia 17. Canadá adia envio de treinadores militares de volta à Ucrânia. País da América do Norte, que ajudou a preparar mais de 40 mil soldados ucranianos, retirou o contingente de treino pouco antes da invasão russa em fevereiro de 2022. Secretário-geral da OTAN quer armas nucleares de prontidão para se proteger de ofensiva da Rússia. Jens Stoltenberg revelou que estão em andamento discussões avançadas para que os países retirem ogivas do armazenamento e as coloquem a postos. França inicia campanha para eleições legislativas de alto risco para Macron. Pesquisas apontam um cenário incerto, com um reequilíbrio dos 3 blocos que surgiram nas eleições de 2022. O que poderá levar o presidente a ser obrigado a dividir o poder com um governo de outra tendência política. Turista é encontrado morto em ilha na Grécia, outros 3 estão desaparecidos. País tem registrado série de desaparecimentos e mortes de viajantes em meio a uma onda de calor. Naufrágios no Mediterrâneo deixam 11 imigrantes mortos e mais de 60 desaparecidos. Guarda costeira italiana e ONG alemã identificaram naufrágios na travessia para a Europa. A ajuda humanitária entra em Gaza após anúncio de pausa diária em ataques. Caminhões transportando ajuda humanitária foram vistos passando pela passagem de Kerem Shalom, no sul de Israel, nesta segunda-feira, dia 17. Um dia depois de os militares anunciarem que fariam pausas táticas diárias nos combates ao longo de uma das principais estradas para Gaza para facilitar a entrega de ajuda ao enclave palestino. Manifestantes mantêm protestos em Israel contra Netanyahu. Segundo organizadores, o objetivo é mobilizar 1 milhão de pessoas ao longo do que chamaram Semana de Perturbação, além da realização de eleições antes de outubro. Primeiro-ministro israelense dissolve gabinete de guerra. Jornal israelense Haaretz informou que decisão tem como objetivo evitar a inclusão de ministros mais extremistas, como o da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Colisão entre navios da China e Filipinas eleva a tensão militar no Pacífico. Guarda costeira chinesa disse que navio filipino entrou ilegalmente no mar perto do Recife Renhai, nas Ilhas Nansha, ignorando vários avisos. Indiano suspeito de conspiração para matar separatista é extraditado para os Estados Unidos. Nikhil Gupta foi acusado de conspirar com um funcionário do governo indiano para matar um morador dos Estados Unidos que defendia um estado Sikh soberano no norte da Índia. Prefeito é assassinado a tiros durante ataque criminoso contra ônibus no México. Salvador Vilalva Flores, capitão aposentado da Marinha e recém-eleito prefeito da cidade de Copala, localizada no estado mexicano de Guerrero.
foi brutalmente assassinado a tiros em um ataque criminoso ocorrido nesta segunda-feira, dia 17. Ao menos 13 tiroteios em massa ocorreram nos Estados Unidos neste fim de semana. Classificação diz respeito a casos em que 4 ou mais pessoas foram feridas por tiros, sem contar o agressor. Estado dos Estados Unidos deve perdoar mais de 175 mil condenações relacionadas à maconha. Wes Moore, governador de Maryland, anunciou medida em entrevista ao jornal The Washington Post. Maior onda de calor em décadas nos Estados Unidos deve atingir mais da metade da população. Domo de calor deve intensificar aumento de temperatura. Sensação térmica deve atingir 40 graus Celsius em algumas áreas. Número de mortes após forte chuva e deslizamento de terra no Equador sobe para 7, outras 10 continuam desaparecidas, segundo o ministro. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1858, Charles Darwin, um biólogo britânico, recebe um artigo de Alfred Russel Wallace, também biólogo britânico, que inclui conclusões quase idênticas às suas sobre a evolução, levando Darwin a publicar sua teoria. Em 1908, a imigração japonesa no Brasil começa quando 781 pessoas chegam ao Porto de Santos a bordo do navio Kasato Maru. Em 1911, fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. Em 1953, um C-124 da Força Aérea dos Estados Unidos cai 3 minutos após a decolagem em Tachikawa, no Japão, matando 129 pessoas a bordo. Em 1972, desastre aéreo de Scenes. 118 pessoas morrem quando um BHS Trident cai 2 minutos após a decolagem do aeroporto de Heathrow, em Londres. Em 1981, o Lockheed F-17 Nigel, a primeira aeronave operacional inicialmente projetada com tecnologia furtiva, operada pela Força Aérea dos Estados Unidos, faz seu primeiro voo. Em 1983, programa ônibus espacial, na missão STS-7, a astronauta Sally Ride torna-se a primeira mulher americana no espaço. Em 1989, a Birmânia passa a se chamar oficialmente Mianmar. Em 2006, lançado o primeiro satélite espacial do Cazaquistão, o Kassat-1. Em 2018, um terremoto de magnitude 6,1 atinge o norte de Osaka, no Japão. 4 pessoas morrem, 15 feridos graves são relatados e 419 têm ferimentos leves. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.